Flávio Bolsonaro está no centro de uma das maiores crises diplomáticas recentes entre Estados Unidos e Brasil, e a lista de problemas do senador não para de crescer. E esses são os assuntos mais comentados no momento: o Pix é nosso, o Tariflávio e o Trump. Não dá para negar que isso está sendo algo que tomou proporções inacreditáveis. Enquanto o governador americano anunciava uma tarifa de 25% contra o Brasil, Flávio ia ao Twitter agradecer publicamente ao secretário de Estado Marco Rubio e ao presidente Donald Trump. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido. O mesmo Rubio que, naquela semana, citava o Brasil ao lado de países considerados não amigáveis numa audiência no Congresso americano. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse hoje, durante uma audiência no Senado norte-americano, que o Brasil não faz parte do grupo de nações consideradas amigáveis aos interesses dos Estados Unidos no Ocidente e destacou que o país está no meio de um ciclo eleitoral. Vamos ver. We now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president's been problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly director. Não é coincidência, é uma sequência, e ela começa bem antes do tarifaço. Há semanas, um documento circulou dentro do governo americano classificando o Pix como uma ameaça ao dólar, em instrumento usado por facções criminosas para pagamentos. Com base nisso, a justificativa oficial de Washington para as tarifas dizia o seguinte: o Pix gratuito é injusto e discriminatório. Pix gratuito, injusto. Em paralelo, o Lula vinha articulando nos bastidores a retirada do dólar como padrão internacional do comércio entre países, o que, do ponto de vista americano, é uma afronta direta. Washington ficou claramente irritada, mas irritação diplomática não vira tarifa do dia para a noite. Alguém precisa jogar lenha na fogueira. Esse alguém confessou publicamente. Alan dos Santos, aliado próximo dos Bolsonaros, admitiu que reuniu documentos sobre o Pix e os entregou diretamente ao secretário Rubio e ao governo americano. Ele mesmo disse, e nada disso é especulação, mas o Flávio, aparentemente, ele tinha mais fogo para apagar além da crise diplomática. Os meninos do Bolsonaro, um deles que é candidato a presidente, disse no dia 9 de julho, presta atenção, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump taxou o Brasil em 50%, olha o que ele tuitou: obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo, queremos um magnífico, a lei que pune os brasileiros. A lei que não permite que ele sequestre o dinheiro dos brasileiros que possa ter qualquer coisa nos Estados Unidos, inclusive o Alexandre de Moraes, que foi o ministro que condenou o Bolsonaro. A Polícia Civil de São Paulo investiga um contrato de 108 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo com a produtora responsável pelo filme de Jair Bolsonaro, o Pangaré Sombrio. Os documentos vazados mostravam notas frias, valores que somam 230% acima do mercado, e equipamentos bem simples de Wi-Fi sendo ali faturados a mais de R$ 1.200 a unidade. Para você ter uma noção, o plano mais caro de internet do mundo hoje, que é a Starlink do Elon Musk, vem com antena, processador de satélite e custa muito menos por mês do que esse ponto aqui de sinal que foi cobrado pela prefeitura. E a resposta do Flávio? Perseguição, policiais civis e federais corruptos, e ele é o único honesto em toda essa sujeira que tá rodeando ele. E também tem aquele Vorcaro no meio de tudo isso. Mensagens inéditas mostram que o Flávio entrou em contato direto com a equipe do Banco Master, pedindo prioridade para o projeto cinematográfico da família. O banqueiro, que estava ali no meio de uma crise com dezenas de milhões em pagamentos pendentes e uma investigação por fraude bilionária nas costas, acatou. E ele deu prioridade total ao Pangaré Sombrio, ou Dark Horse, ou se você preferir, o filme ali do Bolsonaro. E nas palavras dele, é o mais importante disparado. A Washington Post publicou essa história. O título não deixa dúvida. O filho de Bolsonaro, concorrendo à presidência, procurou milhões
com um banqueiro sob investigação de fraude multibilionária. Nicolas Ferreira estava em um evento de direita em Minas Gerais durante tudo isso, e ele não consegue expressar um sorriso. Ficou visivelmente desconfortável, e ainda assim, uma hora depois, ele não tinha recuperado aquela expressão de felicidade. Nicolas, ele com certeza, ele não é ingênuo, e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele sabe exatamente que esse pacote de escândalos significa muito para 2026. E outra coisa, o governo Lula ele respondeu às tarifas dizendo que vai negociar e também vai buscar reduzir os impactos para as empresas brasileiras, mas com uma condição bem clara: o PIX ele fica totalmente fora de pauta e ele não será negociado. O bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá. A família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio. Porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou: fica em pé, ele fica de pé. Aquilo é fotografia de campanha. Tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação. Quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim. E tem um último detalhe nisso tudo, que a gente não pode deixar passar em branco. No dia em que Flávio se reuniu com o Trump no Salão Oval, e no dia seguinte não houve uma única postagem sobre esse encontro. E nem no perfil do Trump, nem na Casa Branca, nem na Embaixada Americana. E dias depois também continuou completamente vazio. Mas aí Flávio negou publicamente qualquer envolvimento com as tarifas. E na mesma hora que saiu a negativa, também saiu aqui, ó, um post do governo americano que postou as fotos da reunião com a seguinte legenda: foi muito bom ter você aqui, Flávio, no Salão Oval, um jovem que ama seu país, o Brasil. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente. O timing, ele com certeza não foi acidental, mas isso aqui é um recado para um outro vídeo. E pessoal, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. A cada like que você der, no mínimo 5 recomendações que o YouTube entrega para pessoas novas. É muito importante que outras pessoas vejam essa informação. Desde já, aproveite o vídeo e muito obrigado. Tá cantando musiquinha Quem Tem Medo do Lobo Mau. Vocês acham que o meu chefe, o presidente Trump, né? Aí eu tô me colocando no lugar da autoridade americana aqui.